e que muitas vezes sofrem caladinhas ali, nos aguentando o nosso mau humor, nosso estresse, a nossa ansiedade, a nossa raiva de estar passando por isso. De 0 a 3 meses, eles são geralmente ausente ou muito fraca, matando a vida sexual dos homens. A ereção não volta, somente por um milagre de Deus. Essas duas frases foram pensadas no comentário de uma pessoa que ela deixou aqui em um vídeo meu, onde eu falo como que é a vida um ano depois sem próstata, e ela contando a respeito da situação do marido dela, né, que não está recuperando a ereção. A primeira coisa que eu quero destacar nesse vídeo é que, assim, nós vamos apresentar aqui uma possível timeline, linha do tempo, da recuperação da impotência sexual após a prostatectomia. Isso aqui é baseado em análises. Eu rodei um ChatGPT, eu tenho um ChatGPT exclusivo sobre saúde médica. Ali eu alimento ele com uma série de sistemas, com uma série de informações, artigos internacionais, estudos de caso, análises. Então ele é muito completo, além da inteligência artificial, é um ChatGPT pago que eu tenho. Ele tem todas as informações ali que possam existir e que foram publicadas. Então, aqui nós vamos hoje apresentar essa linha do tempo por conta do comentário e da situação dessa pessoa aqui que fez esse comentário. Só que ela não deixou informação. Então, Júlia, se você assistir esse vídeo, deixa aqui as informações para a gente saber o quanto tempo tem a cirurgia do seu marido também. Lembrando que eu não sou médico, isso aqui não é um canal de consulta médica. O que acontece aqui é um paciente que passou pela prostatectomia, está relatando suas histórias, compartilhando com outras pessoas, com os homens e com as esposas desses homens também, a minha história. Eu não tive problema com a impotência sexual, só tenho problema com a incontinência urinária. Então, o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui é abrir uma linha do tempo com possibilidades. Não é exato isso para nenhum dos homens, isso pode acontecer. Nós temos relatos aqui de homens que em 15 dias já estavam com a recuperação da incontinência depois da retirada da sonda e 30 dias depois estavam com a potência sexual praticamente recuperada. Não é o caso na maioria dos casos, mas enfim. Então esse vídeo aqui ele é especificamente sobre isso, porque vamos esclarecer aqui uma coisa que ninguém quer falar, na verdade. Eu tenho até um destaque aqui que é: a recuperação da ereção é um processo de meses a anos e não de semanas. Partindo disso, nós vamos aqui trabalhar com a linha do tempo. E eu tenho uma cola que realmente, pessoal, não é um roteiro de vídeo, tá? Por que a impotência sexual não existe uma tabela como na incontinência urinária? Na incontinência urinária a gente sabe, existem gráficos que mostram que até 87% irá recuperar nos 3 primeiros meses e depois isso vai aumentando. Como eu digo para vocês sempre, isso não é uma regra, né? No meu caso já são quase 11 meses com a incontinência urinária, certo? Então, por que não existe essa tabelinha também em relação à impotência? Porque nós estamos falando, preste atenção nisso, nós estamos falando de nervos e não apenas de músculo. A continência, ela depende muito do esfíncter e do assoalho pélvico, perfeito? Vou repetir. A continência depende do esfíncter e do assoalho pélvico. A ereção, por seu lado, ela depende dos nervos cavernosos, dos vasos sanguíneos, de estímulo e de tempo. Grave essa palavra, tempo. Nervo não cicatriza como músculo. Nervo não tem prazo fixo. Nervo responde diferentemente em cada pessoa. Por isso, os estudos falam em intervalos prováveis. O que nós estamos fazendo aqui é uma linha do tempo provável, não em percentuais tão fechados. Linha do tempo realista em relação à função erétil após a prostatectomia. Valores aproximados, tá, pessoal? De 0 a 3 meses. Ereção geralmente ausente ou muito fraca. Fase de choque neural é totalmente esperado. Aqui não se fala de impotência definitiva ainda. Estamos de 0 a 3 meses. Veja só essa questão aqui, ó. Ereção geralmente ausente. Então nós temos amigos que com 2 meses falam: Tito, o amigão nem balança, nada, tá? Quer dizer, balança só, né? Pessoal, vamos colocar um pouco de bom humor, porque o assunto pode ser realmente um pouco mais denso para quem está passando, né? Eu lembro que nos meus 3 primeiros meses, a movimentação ele começava ali e falava: cara, isso não vai recuperar. Só que o meu problema maior era a incontinência, então a impotência não me assustava tanto, né? Eu estava mais preocupado realmente com a incontinência. E não sei o que é melhor, não sei o que é pior. Então é somente quem passa por isso, o paciente e os familiares, principalmente a esposa, que passa por essa situação e que muitas vezes sofrem caladinhas ali, nos aguentando o nosso mau humor, nosso estresse, a nossa ansiedade, a nossa raiva de estar passando por isso. É muito comum se você está passando pela impotência. Eu também tive o meu momento ali de falar: poxa vida, não vai levantar mais? O que fizeram comigo? Né? Mas aí eu fui para o meu caderno da gratidão.
onde eu coloco ali diariamente, quase diariamente, os motivos pelos quais eu sou grato na minha vida, seja eles quais forem. E aí eu vejo que tem muito mais coisas na vida além da relação sexual, que é importante sim. Concordam comigo? É muito importante. Mas voltando à nossa linha do tempo aqui, sem tanta divagação. De 3 a 6 meses, alguns sinais podem começar a surgir. Ereções noturnas fracas, respostas parciais a estímulos. Por isso que é importante, nesse período já, quando passar aí dos 45 dias, você utilizar a bomba de vácuo peniana e se estimular. Eu já conversei com homens que falam, cara, mas eu não vou ficar me masturbando. Cara, se você não fizer isso, vai atrofiar seu amigão. A verdade é essa. Você precisa, depois da prostatectomia, com o tempo de liberação do seu médico, voltar ao estímulo sexual visual, seja lá como você vai fazer isso, mas você precisa movimentar o seu amigão. E como que você vai movimentar o amigão? É se masturbando. Se você não fizer isso, ele vai atrofiar. Então, se você está nesse período aqui, ó, de 0 a 6 meses, é preciso manter muito a sua estimulação, principalmente o estímulo tátil. Você precisa colocar a mão nele. Enfim, você precisa resolver isso de alguma forma, certo? Muitos homens ainda não percebem a melhora nessa fase, de 3 a 6 meses, o que é muito considerado normal. Lembrando que tem casos que falam que são super-homens, né? Que em um mês já estava ali, sei lá, né? Cada caso é um caso, né? De 6 a 12 meses, pessoal, é a fase onde acontecem a maioria das recuperações. Olha que interessante, de 6 a 12 meses. Estudos mostram que cerca de 30 a 50% apresentam alguma recuperação funcional, especialmente em cirurgias com preservação dos nervos. E aí é uma coisa muito importante para falar. Tudo depende de como foi feita a cirurgia e o quanto de preservação desses nervos foram feitas. No meu caso, eu lembro muito da minha esposa contando que, quando acabou minha cirurgia, eu fui para a sala de recuperação, o médico veio conversar com ela, o Dr. Marcos falou, olha, os nervos foram todos preservados, a cirurgia dele foi linda, só tivemos ali um probleminha em que o diâmetro da uretra dele, da bexiga, da saída da bexiga, é um pouco maior do que o diâmetro da uretra, depois da próstata. Então precisamos de uma anastomose, ou seja, os pontos ali foram um pouco maiores. Ele fez um tal de ponto de Rocco, que eu acabei descobrindo isso depois que eu recebi o meu prontuário médico. E é uma super técnica, avançadíssima. E pode ser que o fato de ter costurado, no meu caso, ali uns pontinhos a mais, trazendo aqui bem pra gente, né, que nós somos médicos, pode ter feito com que essa musculatura da bexiga tenha sido mais agredida. Então a minha recuperação ela tem sido mais lenta. Estou aqui há 11 meses já. Então você imagine que se não preservou durante a cirurgia, da sua cirurgia, se não preservar os nervos, o que pode acontecer? Isso vai demorar mais a sua recuperação e pode acontecer de cerca de 30 a 50% apresenta a recuperação funcional, especificamente aonde houve a preservação dos nervos. Então converse com seu médico se você está nessa fase de 6 a 12 meses. Aqui entra forte a questão da reabilitação peniana. Como que acontece a reabilitação peniana? Através de acompanhamento de fisioterapia pélvica, de fortalecimento pélvico, de eletroestimulação e também dos exercícios de Kegel que você pode fazer. E uma hora eu vou gravar um vídeo explicando e fazendo esses exercícios também, porque eu acredito que sejam importantes. Uso diário de medicamentos, né? E dispositivos, que é a bomba peniana, no caso também da eletroestimulação, tem eletroestimulação com biofeedback, que é um plug que ela coloca ali em você, para você achou que ia ficar livre, né, do toque depois da prostatectomia, aí você vai para fisioterapia pélvica com biofeedback. Acontece. Já passei em algumas sessões também. E, não menos importante, a questão da fisioterapia pélvica. Vamos então agora para de 12 a 24 meses, que é o que ninguém fala, porque muita gente fala, mas a cirurgia robótica, ela é excelente, ela vai proporcionar para você uma melhor recuperação, não vai ter dor, e a sua ereção vai voltar logo, essa incontinência não vai acontecer. Não é bem assim. Cada caso é um caso. Na grande maioria dos casos, eu descobri que existe um percentual de 2%, de 2 a 4%, que vai recuperar isso aqui, a incontinência urinária, por exemplo, até em 2 anos. E se eu estiver nesse percentual? O que acontece? Eu vou ter que lutar com isso, eu vou ter que lidar com isso. Então, dos 12 aos 24 meses, é uma janela muito importante na recuperação, é a janela mais importante. Esses percentuais variam muito. 40 a 70% podem recuperar ereções funcionais. Depende da idade, da técnica da cirurgia, da saúde prévia do paciente e da constância na reabilitação. O que é essa constância? Você estimular o seu amigão todos os dias. Cara, mas eu não quero. Tem dia que eu também não quero estimular. Entende?
Tem dia que eu também falo, poxa vida, que saco eu ter que ficar estimulando isso aqui. Mas, é preciso, é uma fisioterapia. É igual um jogador, se o jogador não treina, ele não tem resultado. Se você não manipular o seu amigão, você não vai ter resultado. Perfeito? Então veja bem, aqui a gente está trabalhando numa janela de 12 a 24 meses, que acontece muito, e muitos homens ficam calados com isso, e aí fica nervoso, fica estressado, fica ansioso. Nós temos relatos pesados aqui que chegam de pessoas que passaram por situações, familiares que passaram por situações, ainda mais em cirurgias mais antigas, assim, que é muito pesado esse assunto mesmo, pessoal. Então, peço até desculpas aqui por ir lapidando a questão do assunto, mas é porque eu não quero que ele seja tão pesado pra gente aqui. Entramos na janela dos 24 aos 36 meses. Ainda há recuperação, perfeito? Mas ela é mais lenta. Então, veja bem, quanto mais o tempo passar, mais lenta será a sua recuperação. E eu confesso para você que, em relação à minha incontinência, quando eu completei o 6º mês, eu comecei a fazer fisioterapia pélvica mais fortemente, no 8º mês eu entrei em desespero, porque eu falei, cara, não vai recuperar. Porque eu assisti a uns vídeos, vários vídeos aqui pesquisando sobre o assunto, e num vídeo um médico falou que depois do 8º mês a chance de recuperação é muito pequena. Eu falei, porra, fudeu, ferrou, não vou recuperar minha continência, vou continuar incontinente para sempre. Enfim, então é preciso tomar cuidado com o que nós vemos. E esses prazos aqui, essa janela, eu não vi em lugar nenhum, por isso que eu estou trazendo isso aqui à luz, perfeito? Então vamos lá ainda aqui, ó, dos 24 aos 36 meses, ainda há recuperação, porém ela é mais lenta, certo? Estudos mostram ganhos adicionais em uma parcela menor, mas eles existem. Vamos trabalhar aqui, a minha caneca está com o lado mais vazio agora, tô olhando o lado vazio da caneca. Mas vamos olhar o lado cheio do copo. Vamos olhar o percentual positivo nessa história toda. Se você está passando por isso, vamos olhar o lado positivo dessa história. Ainda existem ganhos adicionais numa parcela menor, mas eles existem. Não é o ponto final. O ritmo diminuiu e você vai continuar lutando se você estiver passando por isso. Se você, esposa, está assistindo esse vídeo, continue incentivando o teu marido. E é pesado a tua parte, o teu fardo também é pesado nessa situação, eu compreendo isso. Eu lembro da minha esposa olhando para mim assim, do tipo, quero te ajudar, não posso, eu te respeito, estamos aqui, estamos juntos. E aí você resolve isso como, cara? Um abraço, com o caderno da gratidão, agradecendo a Deus a sua vida. A recuperação vai acontecer. Diferente da incontinência, não dá para afirmar que ela pode acontecer em 12 meses versus um percentual em relação à ereção, ou em 24 meses está definido. Ela é progressiva também, ela pode acontecer. Por isso que é importante a gente falar aqui, ó, em relação ao conceito janela biológica de recuperação. O que é isso? É o tempo que o teu organismo vai recuperar, em função da tua história pregressa, ou seja, a sua história de ereção antes da cirurgia, a tua idade, o fator de risco que você tem, fumante, não fumante, obeso, essa história toda, estilo de vida que você tem. Só que tudo isso daí também são estatísticas, cara, eu te falo a verdade. Porque levando em consideração tudo o que eu sabia, tudo que eu fazia na minha vida antes de ter o câncer na próstata, não era para eu ter câncer de próstata. Falam que se você for uma pessoa saudável, eu era saudável, extremamente. Dos 45 a 55, pedalando muito, mais de 100 km por final de semana, caminhando, sem beber em exagero, sem fumar, alimentação praticamente cetogênica. Então eu não era para ter um câncer, e veio o câncer de uma forma mais agressiva, entende? Então isso são estatísticas. Ah, mas o cara era fumante, eu conheço um cara que ele é fumante, ele bebe pra caramba, ele fez a cirurgia aberta e o cara não tem incontinência urinária. E falou para mim que a ereção dele funciona bem. É, meia boa, mas funciona. Falei, porra, funciona? E ele fez tudo isso daí, continuou fumando e continua bebendo. Então são estatísticas. A gente não pode se prender somente nessas estatísticas. A gente tem que lutar e olhar para o individual, para o indivíduo, para o ser. Como está seu caso? Como no meu caso, eu passei com um urologista essa semana, ele falou, Tito, vamos lá, você tem uma melhora lenta, mas ela acontece. Se não tivesse tido melhora nenhuma nesse período todo, aí a gente poderia pensar numa intervenção cirúrgica. Mas ela vem progredindo. Ainda está incontinente, mas ela vem progredindo. Então vamos olhar o lado cheio da história toda. Se a sua impotência sexual ela está ali, vamos lá, estimule, medicamento, utilização de equipamento, estímulo sexual, visual, tato, faça o que você precisar fazer, mas lute, não entregue. Pontos que fazem muita diferença. A idade, mas isso aqui é só questão de estatística, tá, pessoal? Lembrando também que, vamos falar a verdade, se eu tenho 55 anos hoje, eu não sei se eu vou ter daqui 5 anos a mesma ereção que eu tinha com 20. Esquece, a gente envelhece e tudo vai mudar, principalmente as questões sexuais. O importante é estar vivo, sabe? Função erétil antes da cirurgia, preservação dos nervos durante a cirurgia, início precoce da reabilitação,
Constância e não intensidade, veja a questão que eu falei da questão em relação a utilizar a bomba com cuidado. Saúde vascular, diabetes, pressão alta, essa história toda. Tudo isso são pontos que fazem diferença na sua recuperação. E a frase mais honesta dessa história toda: a recuperação da ereção é um processo de meses a anos e não de semanas. Guarde isso, a recuperação da ereção é um processo de meses a anos e não de semanas. Guarde essa informação, eu repeti para você. Espero que esse vídeo tenha ajudado você na questão da ansiedade, na relação às falsas expectativas e na sensação de fracasso precoce que você pode estar passando na sua vida em fato de estar com a sua impotência sexual. Você não é fracassado, não se alimente de falsas expectativas e não alimente a ansiedade, porque isso também piora na sua recuperação. Você está passando pela impotência sexual por função de uma extração de um órgão de dentro de você por conta de um câncer. Então você já é um vencedor. A impotência você vai recuperar, mesmo que demore mais. Um grande abraço, que Deus nos abençoe sempre, que Deus nos abençoe na nossa recuperação sempre. Se o vídeo foi útil para você, considere se inscrever no canal. Até mais.